muito amor e muito carinho. Isso, dá o microfone para ela. Glória a Deus. Vamos recebê-la com amor e carinho, exaltando o Senhor. Aleluia. Vamos estender as mãos para cá, para que, pedindo mais e mais e mais. Eu sei que ela já é abençoada e usada, mas nós vamos pedir mais e mais e mais poder, mais unção. Amém? Pai, nós oramos e abençoamos a vida da pastora Luiziana. E nós pedimos que o Senhor venha encher mais e mais e mais da tua graça, do teu amor, do teu poder, da tua unção, Pai. E vida em abundância, Senhor, seja sobre ela, Deus. Usa conforme o Senhor quiser, para estar ministrando as nossas vidas e os nossos corações, Paizinho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, seja bem-vinda. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Amém? Pode tomar seu assento. Amém. Deus é bom, né? Como eu falei no vídeo, estou muito grata ao Senhor por esse convite, viu, pastora Priscila? E a toda a igreja, né? A todas as mulheres de valor aqui. Muito obrigada. Meu esposo esteve aqui ano passado com vocês, e esse ano eu tive esse privilégio, né? Então, é mais um entrelaçamento, né, de ministérios, de alma. É muito bom isso, quando as igrejas caminham junto, né? E realmente é o Senhor que opera todas as coisas em nós. E é Ele que faz a obra. Aqui eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. E não há diferença entre eu e vocês, né? Entre nós não há diferença, porque é Jesus que faz a obra. E isso é muito bom. Amém? Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Eu gostaria que você falasse assim: Jesus, fala ao meu coração. Jesus, fala ao meu coração. Ó Pai, essas servas tuas, ó Deus, estão aqui, ó Pai, para receber tua graça, Senhor. O renovo da tua graça, a multiplicação da graça sobre suas vidas, Senhor. Vai ao encontro, Senhor, da necessidade de cada uma, Pai. Responde, Jesus, ao que elas estão te perguntando, ao que elas estão te apresentando, Pai. Em nome de Jesus, usa-me como um instrumento de bênçãos, que não haja impedimento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glórias a Deus. Bom, deixa eu me apresentar para vocês, né? Além de esposa do apóstolo Aloísio, sou luisiana, serva do Senhor desde 1979, faz as contas aí. Né? Já são 46 anos servindo ao Senhor. Vim de um lar católico não praticante, como a grande maioria dos brasileiros, mas eu tinha um temor de Deus interessante, né? Na verdade, eu buscava a Deus quando eu precisava. Eu buscava a Deus quando eu precisava. E, na verdade, já aos 17 anos, eu descobri aquele vazio no meu coração. E nesse momento foi quando eu tive a experiência com Deus e me entreguei ao Senhor. Então, ali, aos 17 anos, comecei essa trajetória. O Aloísio não. O Aloísio se converteu aos 7 anos. Né? Ele levou vantagem, né? Porque nasceu num lar cristão, mas ele, aos 7 anos, teve uma experiência real com Cristo. Mas não importa o tempo, o que importa é quando a gente abre o coração para Jesus e a gente começa nessa caminhada com Ele. É um processo que Ele está fazendo na nossa vida. Né? Então, foi dessa forma. Eu me converti na igreja em que ele já estava, então já o conheci aos 17 anos. Aos 21, nós começamos a namorar e casamos, eu estava com 22 anos, e vamos completar 43 anos de casados esse ano, em dezembro. Né? Glória a Deus. Temos 4 filhos,
e 4 netos. É muito bom ser vovó. É muito bom. Se é bom ser mãe, ser avó é melhor ainda. Vocês não sabem, muito bom. Né? Quem já é vovó já sabe. E já estamos no nosso ministério, a nossa igreja também tem 43 anos. Quando a nossa igreja começou exatamente em março de 1983, e nós nos casamos em dezembro. Então, a Luísa é pastor desde dezembro de 83. Então, o tempo de igreja, 43. Então, quase pertinho aqui, né? Aqui são 45, né? E estamos ali caminhando com Jesus esse tempo inteiro. Eu estou no ministério desde o ano 2000, porque, como eu falei que eu tive 4 filhos, primeiro me dediquei mais aos filhos, e depois é que eu fui me engajando, e estou do lado do Aloysio já desde o ano 2000, já vamos completar, né? Quer dizer, eu vou completar 25 anos de ministério, servindo ali do lado dele. Amém? Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre graça. Amém? Graça multiplicada. Aleluia. E eu queria que você abrisse comigo, lá no primeiro livro de Samuel, para falar de uma pessoa cheia de graça. Quem é que adivinha? Cheia de graça. Ana, né? Ana, cheia de graça. Eu tenho, a minha segunda filha se chama Ana. Ana Cristina, né? Cheia de graça, a Ana Cristina. E essa mulher de Deus, ela nos ensina tanta coisa ali. No primeiro capítulo nós vamos ver. Todo mundo sabe que a Ana não podia ter filhos, né? Ela não podia ter filhos e aquilo entristecia o coração dela. Mas a Ana era muito amada. Ela era muito amada. Vamos ler aqui a partir do verso 4. Eucana era o marido de Ana, e no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, né, uma vez por ano ele subia para oferecer sacrifícios ao Senhor. E quando ele fazia isso, ele dava porções para Penina, sua mulher. Ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Coisas que a gente hoje não pode nem pensar, né? Vocês já imaginaram você casada com seu marido e outra mulher junto? Não dá. Mas naquela época era possível. Então, ele dava porções deste sacrifício para Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado ela estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Né? Então, gente, que coisa tremenda, né? Eu estou usando a tradução nova, NA, tá? Então, vocês imaginem, né, que Ana era a mais amada. O que acontece, o que a gente faz com as pessoas que a gente ama? A gente favorece, não é verdade? Então, Eucana favorecia a Ana. Ele dava uma porção para outra mulher, para os outros filhos, mas para Ana ele dava porção dobrada. E eu quero dizer para vocês aqui, para começar a gente a pensar na graça de Deus, que o Senhor nos ama. Amém? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos amados pelo Senhor. Amém? Eu sou do meu amado e ele é meu. Então, o Senhor tem porção dobrada para nós. O Senhor tem porção multiplicada para nós. Se Eucana, que era homem, fazia isso, vocês podem imaginar
como Deus favorece aquele a quem ama, e Ele ama a todos. Mas quem se achega ao Senhor, esse desfruta mais, não é verdade? Então, que coisa tremenda que Ana era favorecida. E engraçado que o marido dela perguntava, puxa vida, por que você está triste, né? Será que eu não te satisfaço, né? Porque eu te amo tanto. Mas a verdade é que ela não estava feliz. Ela queria ter um filho. E aquilo estava diante de Deus. Nem tudo que nós queremos, nós temos. E há coisas que, genuinamente, Deus colocou no nosso coração e que nós desejamos e que Ele quer que a gente não desista. Ele quer que a gente persista. Ana não podia ser mãe, mas certamente Deus tinha um plano na vida dela. E ela tinha aquilo no coração vivo dentro dela. Agora, por que Deus permitia uma rival? Vocês já pensaram nisso? Gente, ele era um homem de Deus. Ele subia todos os anos para levar o seu sacrifício, para apresentar-se diante de Deus, para cobrir a sua família, para que sua família fosse abençoada. Mas, ainda assim, Deus permitia que aquela mulher fizesse pouco caso. Toda vez, e a família inteira. Ele com as 2 mulheres e as crianças. E aquela mulher a irritava. A palavra de Deus diz que ela a provocava para irritá-la. E Deus permitia. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, de mulher para mulher. Há coisas que te irritam? Há coisas que te provocam? Né? Então, tá certo. E nós vamos apresentar isso para quem? Para Deus. Nós não vamos ficar reclamando por aí, né? Porque há coisas, não são só pessoas que nos irritam, às vezes situações, coisas que nós não aceitamos, que nos indignam. E Deus permitia que isso acontecesse com Ana por um simples fato. Porque Ana era amada. Vocês imaginam? Ana era amada. Na verdade, tinha outra mulher, mas ela olhava assim, ela dizia, ele me ama. Então, eu sou a preferida. Ela estava num lugar confortável. Se aquela mulher não a provocasse, se aquela mulher não a incomodasse, será que Ana teria sido persistente com Deus? Por esse desejo dela, genuíno, de ser mãe? Vamos pensar. Nós não sabemos, mas possivelmente, talvez ela dissesse, puxa vida, talvez quando o marido dissesse, eu não valho mais do que 10 filhos, talvez ela dissesse, eu estou começando a achar que sim. Porque, a menina tem filhos, morre de trabalhar, eu estou aqui na boa, vou desfrutar o marido que me ama. Ela poderia se acomodar, mas acontece que Penina a instigava. Penina a irritava, a provocava, e aquilo doía lá dentro do coração dela. Então, eu ouso dizer que Deus permite essas coisas na nossa vida para que a gente não se acomode, porque muitas pessoas com a vida confortável não mudam de atitude. Não, está tudo bem assim, vamos levar, né? Vamos seguir desse jeito. Então, com certeza, Deus permitiu com Penina dessa forma para que ela tomasse uma atitude. Muito interessante isso. Agora, então ela subia com o marido e ela naquele dia, aqui que está narrado, ela se apresentou diante de Deus e ela derramou o coração diante do Senhor. Aqui no verso 11, a Penina faz uma oração tremenda. Ela diz assim,
Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor para todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Amém? Queridos, a Ana não orava o problema. Ana orava a solução. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer na vida da gente, a gente precisa orar a solução. Amém? E não podemos ser como aquelas mulheres. Vocês já viram aquele provérbio que diz assim, que é pior morar no telhado com uma mulher rixosa do que ter uma gota caindo? Vocês já viram gota de torneira? Pim, 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 pim. Aquilo irrita demais, né? Mas diz que é pior morar com a mulher rixosa do que ficar ali com aquela torneira pingando. Então, nós não podemos ficar reclamando, ficar falando dos problemas. A gente precisa o quê? Começar a proclamar a solução. Começar a orar a solução. Agora, olha que coisa interessante. A Ana não pediu para ela. Naquele dia, Deus deu uma revelação para Ana. A Ana orou e pediu a Deus algo que Deus precisava. Deus precisava de quê? De um profeta. E ela, então, ela disse, Senhor, se tu olhares a minha aflição, me deres um filho varão, ele será para ti, eu te darei ele. Então, Ana não pediu para ela, mas não pediu para ela. Pediu para Deus. Amém? Então, essa forma de orar da Ana é reveladora. Como nós temos orado? O que você tem pedido? A Bíblia diz assim, que pedis e nada tendes porque pedis mal. Pedis para esbanjardes do teu próprio, deleite. Não que a gente não possa desfrutar. Deus quer que a gente desfrute. Mas a gente precisa saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. E a gente tem que entender que nós temos que orar segundo um propósito. E Ana orou segundo um propósito. Aleluia. Então, é interessante, que no verso 17, o sacerdote Eli fala com a Ana. E ele diz assim... Primeiro, ele pensou que ela estava bêbada, né? Ela estava ali orando, e orando baixinho, orando na presença de Deus. Ela se derramou na presença de Deus. E Eli via ela balbuciando, pensou que ela estava grávida. Ela estava bêbada. Que ela estava bêbada. Gente, se você estiver diante de Deus... buscando, orando, não importa o que possam pensar de você, sabe? Ana não se importou, Ana estava ali. E ele chegou perto dela e perguntou, mas você está bêbada? Ela, não, eu estou. Minha alma está angustiada, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus aqui. Então, ele fala assim, ela disse assim, apenas no verso 15, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha aflição, minha ansiedade é a minha aflição. Então disse ele, vá em paz, no verso 17, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. E Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos, os olhos de Deus. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Gente, Ana não comia. O marido dela, lá atrás, estava preocupado porque ela não comia, ela estava angustiada. E aqui, naquele dia em que ela orou, e que ela ali derramou o coração, ela saiu daquele lugar, e ela comeu, e o seu rosto já não estava mais triste. Amém? Ela já estava grávida? Ainda não, mas ela já estava vendo e contemplando o que Deus faria na vida dela. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor.
Aleluia. E assim nós precisamos fazer. Amém? Precisamos entregar para Deus e confiar que Ele fará. Olha aqui no verso 20, que beleza. Ana ficou grávida, obviamente que ela se deitou com o marido dela, né? E no verso 20 diz assim, Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Gente, como é importante a gente pedir a Deus, e Deus nos dá, e nós não esquecermos que Ele nos deu. Amém? Que Ele respondeu. Então, ela ali testificou, eu pedi ao Senhor. Samuel, eu o pedi ao Senhor. Né? Quando Deus curou aqueles leprosos, o que aconteceu? Quantos voltaram para agradecer? Não é? Né? Só um. Ele voltou para agradecer e Jesus perguntou, cadê os outros? Eles se apresentaram ao sacerdote conforme o Senhor falou. Eles fizeram a obrigação. Mas gratidão não é algo que deve fluir como amor. A gente deve fazer além. Entende? A palavra de Deus diz que não devemos dever nada a ninguém. A quem honra, honra. A quem imposto, imposto. E amor, a gente vai dever a vida inteira. Por quê? Porque amor é impagável. Você ama a vida inteira. E gratidão é como o amor. Amém? Gratidão é para a vida toda. Quando eu tenho gratidão, não é obrigada e acabou. Gratidão é para a vida toda. Amém? Então, Ana teve essa atitude. Ela soube orar. Ela orou segundo a necessidade de Deus. Segundo o propósito de Deus. Senhor, tu precisas de um profeta. Aqui não está registrado assim, mas ela disse, Senhor, se tu me deres, eu darei a ti. O sacerdote Eli já estava idoso, os filhos, vocês sabem da história, não estavam andando no caminho do Senhor. Ele precisava de um sucessor. Deus precisava que viesse um sucessor. E foi Samuel. Por quê? Porque a sua mãe o pediu a Deus e o entregou ao Senhor. Amém? Mas aquela mulher não se esqueceu. Ela poderia ter se esquecido. Agora eu tenho meu filho, estou feliz, estou completa. Mas ela já começou com o nome, profetizando. Eu o pedi ao Senhor. Amém? Isso é muito significativo. Glórias ao Senhor. Aleluia. Amém. No versículo 24, a Ana retornou. É uma coisa interessante. Todos os anos o marido subia. Naquela época, o bebê desmamava, demorava um pouco a desmamar. Né? Interessante que ela teve o bebê e ela falou para o marido, olha, você sobe para você poder fazer o seu sacrifício, mas eu só irei quando Samuel desmamar. Então, Samuel desmamou e ela subiu com o marido. Aí aqui no verso 24 fala, depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E Ana deixou Samuel ali e voltou para casa com seu marido. Mas é interessante que a Bíblia fala que todo ano que eles retornavam, o sacerdote Eli orava e dizia, Senhor,
dá mais criança para essa mulher, dá mais bebê para essa mulher. Deus deu 5 a mais. Amém? Aleluia. Quando nós pedimos a Deus uma graça, Ele nos dá graça sobre graça. Amém? Ele nos acrescenta. Glórias ao Senhor. Mas ela teve a atitude. Ela teve gratidão ao Senhor. Ela o deu. Todos os anos ela ia, levava roupinha para o filho. Ela não abandonou o filho, né? Ela o entregou ali. Todo ano ela voltava. E ela fazia as orações dela. E Deus a abençoava. Glórias ao Senhor. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Ana, cheia de graça ou graciosa, Haná. Né? É tão interessante que o apóstolo Paulo, em Atos 20, 35, ele fala sobre a caridade, sobre atender os necessitados. E ele diz ali que o Senhor nos ensinou, mais bem-aventurado é dado que receber. É engraçado que essa frase, mais bem-aventurado é dado que receber, está registrado no livro de Atos, mas foi Jesus que falou. Então, Ana recebeu, mas ela deu. Então, eu quero que a gente pense nisso. Hoje, quando a gente está pensando em graça multiplicada, graça entre nós, que a graça, ela é multiplicada para quem tem esse coração dadivoso. Amém? É tão interessante. Nós precisamos aprender a agradecer. Também precisamos aprender a receber agradecimento. Você está pronto para receber agradecimento? Né? Alguém te agradecer, você precisa aprender a dar agradecimento. É muito importante isso. Quis fazer esse parênteses agora, que eu me lembrei disso, porque há pessoas que não querem receber. Aí você tem que aprender a receber também, gente. A graça de dar, a graça de receber e a graça de receber. A graça de dar, você ser dadivoso. A graça de receber, você ter humildade. Quando a gente vai a Deus e a gente pede, a gente, né, é mais fácil a gente ter humildade. Mas e quando a gente pede a alguém, ou alguém faz por nós sem a gente pedir? Você recebe? Talvez aqui hoje haja alguma pessoa que Deus queira abençoar através de outra pessoa e você não esteja recebendo. Mas eu quero dizer para você hoje, receba o que Deus mandar através de alguém. Amém? Isso é muito importante. Olha, eu já dei muita coisa na minha vida, mas eu já recebi muita coisa. E eu fico emocionada quando eu lembro das bênçãos que eu já recebi. Em momentos dificílimos em que só Deus sabia. E por Ele saber, Ele enviou alguém. E por eu ter humildade, eu recebi. Amém? Então, nós precisamos ter humildade de receber. E sempre a humildade de agradecer. E esse agradecimento, nós devemos igual ao amor. Gratidão é algo para a gente dever igual ao amor. Sempre devemos o agradecimento. Vamos aprender isso na nossa vida. E Ana era desse jeito. Ela tinha essa gratidão ao Senhor. Ela sabia que o Senhor era por ela. E ela tinha esse coração. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. O cântico de Ana é maravilhoso, né? Os 2 primeiros versículos no capítulo 2. Depois você leia, se deleite. O meu coração exulta no Senhor. A minha força será exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Amém? Eu quero que você pense nesses incômodos, eu quero que você pense nessas irritações, eu quero que você pense nessas coisas que você tem chorado na presença de Deus. E que Ele tem visto, Ele tem ouvido o teu clamor. A nossa irmã Edmé Williams, ela fala algo tão profundo. Vocês lembram do Salmo, né, que fala que aquele que semeia chorando, ele volta sorrindo, trazendo os seus feixes. Então, quando a gente semeia chorando,
é certo de que nós colheremos. Mas quando você chora esbravejando, quando você chora reclamando, você está plantando alguma semente. Isso é um alerta. Ana não fez isso. Ela chorava, sim, diante de Deus. Mas ela não saía por ali reclamando da vida. Ah, meu Deus, você sabe aquele tipo de pessoa? Ah, meu Deus, meu marido é horrível comigo. Ele é terrível, você não sabe. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridas. Existem maridos que são terríveis, sim. Mas não é motivo para você sair por aí falando. Busque uma pessoa de oração, uma pessoa de maturidade espiritual, uma cobertura às pastoras, a liderança. Busque seu líder, não sei, vocês têm células? Busque sua líder na célula. Abra seu coração, é muito em segredo, não exponha as suas vergonhas. Quando a gente vê na Bíblia, né, aquela mulher que tinha perdido as dracmas, ela não falou com ninguém, mas ela foi buscar. E quando ela encontrou, ela falou. Nós só falamos das desgraças depois que elas forem vencidas. Isso é um segredo. Vocês estão entendendo? Nós falamos para poucos. Aquelas situações difíceis, nós falamos sim. Não vamos esconder. Se você precisa de ajuda, busque as autoridades, busquem as coberturas espirituais e abra seu coração. Elas vão te ajudar a orar. A Ana foi ali e ela foi na presença do sacerdote, ela orou. Mas ela não ficou reclamando, chorando diante da Penina, não. Ela não deixava a peteca cair. A Penina via fustigar ela, né? Tudo bem, estava com a cara de quem estava com fome, mas ela não deixou a peteca cair. Ela segurou a onda. E é desse jeito que nós precisamos fazer. Amém? É muito importante. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Né? Em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro 5:7, tem aquele versículo que vocês devem conhecer. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vocês já ouviram isso? Amém. Você sabe o que acontece quando a gente não lança sobre ele a nossa ansiedade? Vocês sabem o que é que acontece? Alguém já passou por isso? Né? As preocupações, as ansiedades, a gente é deteriorado por dentro. A gente é minado. O inimigo de nossas almas, ele quer nos derrubar, né? A Ana tinha Penina, mas com certeza a Bíblia diz assim, que o diabo está em nosso derredor esperando as oportunidades. E na verdade, ele está nos rondando. E nós somos servos do Senhor. Deus já nos lavou. Nós temos uma nova natureza. Temos uma vida com Deus. Temos o Espírito Santo. Somos cheias do Espírito, fruto do Espírito Santo. Nós temos, né, todas aquelas características. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso nós temos. Mas quando a ansiedade vem, ou por uma necessidade, ou por um problema que a gente passa, por preocupações, e isso tudo fica no nosso coração. Isso nos remói, isso acaba conosco. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas Ana fez a coisa certa, ela buscou ao Senhor. E é isso que nós temos que buscar. Amém? O Salmo 91, vocês lembram, né? Eu acho que vocês sabem até de cor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa a sombra do Onipotente. Né? Coloca mais um, ó. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Aí tem tudo aquilo. Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. É assim, mas quando a gente sai debaixo desse abrigo, a gente sai debaixo da graça. Entende? Então, nós estamos debaixo da graça. Mas para a gente se manter embaixo da graça, a gente precisa manter essa comunhão com Deus. E quando entra essas preocupações, quem é que tem coisas para apresentar hoje ao Senhor? Amém? Então vamos deixar no altar do Senhor tudo isso. Porque quando a gente permite que isso roube a nossa paz, a gente não durma, a gente não coma, a gente se irrita. Aflora em nós toda aquela obra da carne. Ira. O que mais? Raiva. Gente, mentira. Gente, a gente pode ler lá. Tem uma lista imensa. Começa tirando a nossa paz, começa roubando tudo aquilo que nós já conquistamos, tudo aquilo que está em nós. É como se desligasse. É como se não tivesse poder na nossa vida. É terrível. Em Colossenses, Colossenses 3, 5, 8 e 9. Coloca aí para mim que a gente vai ver rapidinho. Quando nós temos ansiedade, quando nós temos preocupações, essas coisas que nós devemos fazer morrer voltam. Olha bem, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Aí pula lá, 5, 8. Agora, porém, abandona igualmente ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Amém? Essas práticas que a gente diz hoje, isso é do mundo. Eu não sou do mundo, eu sou crente, eu sou ali da Pleno Louvor Church. Eu não faço mais nada disso. Nós não devemos fazer. Mas essas coisas voltam a ter poder na nossa vida. Por quê? Porque Jesus disse o quê? No mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a gente não pode esquecer que Jesus venceu o mundo. Amém? Mas a gente esquece, porque o problema é grande. E a gente pensa que resolve sozinha. E a gente não resolve sozinha. Só com o Senhor. E muitas vezes, para chegar no Senhor, a gente vai precisar da ajuda de alguém. Algum irmão que levanta a gente, né? É tão bom, assim, marido e esposa estarem ali juntos, serem companheiros. Em algum momento que eu acorde, assim, preocupado, Aloísio, ele assim, Luiziana, vamos ter fé, você não pode, você tem que reagir, né? Ou alguma irmã, ou o pastor, a pastora, enfim. Nós precisamos contar com alguém que nos ajude a manter a sobriedade. Amém? Precisamos reagir, porque senão essas coisas voltam a ter força em nós. Isso nos separa de Deus. Como é que a graça vai se multiplicar em nós se essas coisas voltarem para nós? Amém? Vamos expulsar essas coisas do nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós, em vez de multiplicarmos graça, multiplicamos tristeza. Alô? Quem é que quer multiplicar tristeza? Ninguém. Nós queremos graça multiplicada. Amém? Ana estava triste, mas ela teve graça, recebeu uma graça e depois recebeu graça multiplicada. Por quê? Porque ela permaneceu fiel ao Senhor. Amém? No nome de Jesus. Ana não se calou, se apresentou diante de Deus e derramou o seu coração. Nós precisamos ter nossas devocionais. Você tem sua devocional todo dia? Você busca o Senhor, você ora, você se derrama na presença dEle. A gente vem para a igreja, a gente louva, a gente se derrama na igreja, é muito bom. Mas nós temos que ter esse hábito em casa, temos que cultivar esse hábito de buscar a presença do Senhor. Ali mesmo a gente chora
todas as nossas mágoas, a gente coloca diante do Senhor, e Ele nos renova, Ele nos atende, Ele nos escuta. Mas a gente vem à igreja também, e a gente louva na congregação. É importante congregar-nos, é importante estarmos juntos com os nossos irmãos, buscarmos ao Senhor. E se precisarmos de ajuda, gente, não fiquem sós, busquem ajuda, não é vergonha. Até os pastores passam por dificuldades, nós passamos. Vocês estão ouvindo? Nós precisamos de ajuda também. Ninguém é Superman nem Superwoman. Nós somos todos dependentes do Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Em Tiago 5,16 fala que nós devemos orar uns pelos outros. Isso é importante, né? Vamos abrir aqui num texto. Filipenses 4. Acho que é isso. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 4. Isso. Filipenses 4:4. Olha aí que ordem maravilhosa, né? Que mandamento maravilhoso. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Tem outras Bíblias que dizem, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Em outra versão, sejam conhecidos diante de Deus as suas necessidades. Como pela oração e pela súplica, como, vamos falar junto? Com ações de graça. Olha aí. Com ações de graça. Aleluia. E o que vai acontecer? Vamos ler junto? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Gente, esse versículo aqui, esses dois versículos aqui, 6 e 7, não saem da minha mente nunca. Porque quando aparece um sinalzinho de ansiedade, de preocupação, eu digo, opa, está na hora de lançar sobre Deus a minha ansiedade. Porque Ele tem cuidado de mim. Amém? Quando você ora e você coloca diante dEle, você entrega, aí o teu coração fica em paz. Teu coração fica em paz. E com o teu coração em paz, você caminha nessa comunhão com o Senhor. E essas coisas horríveis aí que o apóstolo Paulo estava falando, que nós temos que abandonar, elas fogem. Elas fogem de nós. Por quê? Porque nós estamos cheios de paz no coração, da parte do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A Ana, ela soube entregar. E ela saiu em paz naquele dia. Vocês viram que a palavra do Senhor registrou que ela voltou a comer e que ela se alegrou. Já não estava mais triste. Por quê? Porque ela entregou ao Senhor. Amém? E dessa maneira nós temos que fazer. E eu queria que você pensasse, você, mulher de Deus, quantas casadas aqui? Isso. Quantas esperando varão? Amém, né? Amém. Vamos, tem que esperar e vai chegar. Amém? Isso, amém, aleluia. Porque, queridas, nós somos uma parte importantíssima no lar. Amém?
Deus nos fez mulheres, e as mulheres, elas têm o ministério de mãe, mas eu queria dizer para vocês que esse ministério de mãe, necessariamente, não é simplesmente gerar e dar à luz a um filho, que é uma experiência linda, maravilhoso. Mas muito mais duradouro é o ministério da mãe quando o bebê já está aqui do lado de fora. É muito mais difícil, né? Teve outro dia alguém falando que tem um bebezinho pequeno. Ah, meu Deus, como dá trabalho. Você agora tem filhos adultos, não dá trabalho. Aí eu olhei assim para ela, você está brincando, né? Porque mãe se preocupa com o filho a vida inteira. A gente tem... meu filho caçula, gente, está com 37 anos. Meu filho caçula. Né? Eu tenho uma filha hoje fazendo 38 anos. Eu tenho outra filha que semana passada fez 39. E tenho outra filha de 40. Eu tive uma escadinha. Não tinha televisão na minha casa. No primeiro ano não tinha, mas depois a televisão chegou, não adiantou nada. Mas os filhos crescidos, problemas multiplicados. Agora, as minhas preocupações com a Luísa não é nada, não são nada. A preocupação dos filhos, a preocupação com os netos. Gente, é desse jeito. Mas, como esses problemas não são nossos, a gente entrega para Deus, então tá, amém? Está tranquilo. A gente precisa apresentar para o Senhor. Agora, eu quero dizer para você, esposa, que você é importantíssima. E por essa missão de mulher, de ser mãe, de poder matriciar, né? Assim como a gente matricia um filho dentro de nós, a gente matricia pessoas do lado de fora. A gente gera vida, a gente edifica vidas. Isso é próprio da mulher. Os homens podem até tentar, mas eles não conseguem fazer igual a gente. Isso é da mulher. Sabe, aquela forma de levantar. Então, quando o seu marido chegar, levanta o seu marido. Sabe, não deixa que ele está precisando trocar aquela lâmpada que ele não trocou. Ore por ele, eu vou orar por você, para ele fazer o que está faltando, a torneira que está pingando. Mas se ele chegar em casa e você começar a reclamar, não vai prestar. Em vez de ter clima, você vai piorar tudo. Certo? Então, nós precisamos saber que nós... Vocês lembram de Ruth, né? Fazendo um parênteses, Noemi, naquele dia que ela subiu, que ela foi lá para a plantação, e que ela dormiu ali, e que a Noemi disse para ela, se prepara, vai toda bonita, cheirosa, arrumada, mas fique quietinha lá. Ele é o seu resgatador por direito. Mas você não faça nada, você fique quietinha. Né? Mas ela acabou falando, né? Mas tudo bem. E a Noemi disse assim, não se deixe a conhecer. Quer dizer, ela tinha que se comportar ali, né? Lá na eira, ela tinha que se comportar. Mas que ele ficou balançado por ela ali, ficou, né? Ela estava muito bonita, muito cheirosa, muito preparada, ela era maravilhosa. E assim nós temos que ser essas mulheres maravilhosas. E é interessante que Boaz, ele não descansou enquanto ele não resolveu a situação do direito de se casar com a Ruth. O que eu estou querendo falar para vocês, querida? Que Deus nos fez para sermos mulheres provocantes, mas não provocadoras. Sabe? Para a gente estimular os nossos maridos a eles chegarem no lugar que Deus quer. Isso é uma coisa importante. Eu não ia falar nada disso, pastora. Mas o Senhor está me conduzindo assim, aqui agora. Então, quando a Ruth chegou em casa, que falou, né? Olha, ele é meu resgatador. E ele me perguntou que tinha um resgatador mais jovem. Eu disse para ele que eu me casaria com ele, e ele saiu então, ele ficou honrado de eu dizer, porque ele era idoso, né?
ele foi resolver as coisas. E aí a Noemi disse para ela, ele não vai sossegar enquanto não resolver todas as coisas. Assim é o homem, quando ele ama a mulher, a esposa, quando ele a ama, ele vai fazer tudo por ela. É esse o seu lugar como esposa. Sabe? Você é a alegria do seu marido. Você é tudo de bom para o seu marido. Será que é? Você pode dizer, eu sou tudo de bom, eu sou essa parte boa. Porque se você talvez, porque tenha deixado a amargura verdadeira. Sabe, há situações que são verdadeiras, meninas, que eu compreendo. Há situações que precisam ser resolvidas. Mas, muitas vezes, a gente, em vez de resolver, a gente deixa isso virar algo muito difícil dentro de nós. E eu quero que hoje você entregue isso. E que você diga para Deus, Senhor, resolve isso. Porque o Senhor vai resolver de alguma forma. Amém? Ou vocês buscando a ajuda de alguém, ou o Espírito Santo vai transformar todas as coisas. Certo? Deus transforma a nossa realidade. Mas você precisa querer. Precisa amar o seu marido, precisa perdoar. Aqui, nossa, em Colossenses 3, vamos lá. Logo depois de Filipenses, Colossenses. Aleluia. Olha só. Verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso, o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos espirituais, com gratidão no coração. Olha aí de novo, gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em o nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Deus Pai. Amém? Nós vimos que quando a gente apresenta para Deus as nossas aflições, lá em Filipenses 4, a gente apresenta as nossas necessidades. É tudo, gente. Desde coisas materiais. Senhor, preciso de dinheiro para comprar comida. Gente, há momentos em que a gente precisa de dinheiro para comprar comida. Há momentos que a gente precisa de dinheiro para pagar a escola das crianças. Há momento em que a gente precisa de escola. Se Deus não vai mandar o dinheiro, Ele vai mandar a escola de qualquer jeito. Amém? É a provisão. Ah, Senhor, meu marido não me olha mais. Eu não vejo que ele esteja me olhando com aqueles olhos de desejo. Meu marido não me quer mais. Isso é um problema. Tem que apresentar para Deus. E tem que ficar bonita igual a Ruth. Tem que ficar bonita, perfumada, cheirosa. Ó, não é? E, sobretudo, gente, alegria no coração formoseia o rosto. Quando a gente é uma mulher alegre, a gente já é bonita por si só. Nós temos uma vantagem, as mulheres do mundo não sabem. Não é verdade? Glória a Deus, né? Então, às vezes a gente tem uma situação em qualquer área, gente.
uma ação na justiça demorada, problema de doença na casa. Alguém tem enfermo aqui em casa? A família toda adoece junto, não é verdade? Todo mundo sofre junto. Não é fácil. Tudo isso é situação para a gente apresentar ao Senhor. E quando a gente apresenta, o que diz a palavra? E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, inundará o quê? Os vossos corações é vossa mente. Paz, paz. E com paz, está aqui. O Senhor nos chamou para viver em paz. E Ele quer que a gente tenha isso tudo aqui, esse amor. Então, mulheres de Deus, se há casais aqui representados que estão com dificuldade, se vocês têm passado os dias mal se falando, eu quero dizer para você, hoje, faça as pazes com o seu marido. Faça o chão tremer no seu bairro hoje. Amém? Ouviu um amém? Amém. Perdoe. Eu não sei qual é a situação. Perdoe. Porque o Senhor vai operar no seu marido também. Ele vai transformar o lado de lá também. Você sabe que nós, mulheres de Deus, temos uma vantagem grande quando somos casadas com maridos de Deus, com homens de Deus. É porque eles ouvem a Deus. Então, muitas vezes, eles estão achando que estão com a razão, mas eles vão buscar o Senhor diz assim, igual Deus fez com Abraão, faz o que a tua mulher Sara está falando. E aí Abraão fez o que Sara estava falando, porque Deus falou com ele. E muitas vezes acontece isso comigo, graças a Deus. Mas eu tenho que ficar quietinha, muitas vezes, esperando Deus agir. Certo? A gente tem que esperar Deus agir, porque aí, como o servo do Senhor escuta o Senhor, e eu sinto, né? Eu busco ao Senhor. Deus está falando comigo, então, das duas, uma, Senhor. Se essa voz não é tua, então me transforma. Mas muitas vezes Deus tem feito dessa forma, tem falado com ele e tem confirmado que eu estou certa. Amém? Glória a Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então, gente, não sei como é que está o tempo aqui, mas eu entreguei o recado que eu tinha que dar. E nós vamos orar. Nós vamos entregar para Deus aqui tudo. Sabe? Perdoe a quem você precisa perdoar. Principalmente se for o seu marido. É o primeiro que você tem que perdoar. Porque as nossas orações ficam interrompidas. Vocês sabiam? A minha maior responsabilidade como pastor era essa, sabe? Até hoje, né? Eu digo, Senhor, eu não posso nem brigar com ele, porque ele vai ficar com as orações interrompidas. Como é que ele vai na igreja ministrar? Olha a responsabilidade que a gente tem. Não é? Como é que eu vou ministrar? A gente tem que estar ali. Isso é uma coisa boa, é um esforço que a gente faz a mais, mas que funciona muito bem. O casal, servo do Senhor, brigado, as orações ficam interrompidas. Então, isso não é bom. Como é que a gente vai ter paz se a gente não pode orar? Não é? Então, a gente precisa orar, Deus precisa ouvir, e Ele vai nos responder. E ali em Filipenses 4... Bota de novo para mim, que tem um detalhe que eu queria que chamasse a atenção ali. Deixa eu ver aqui o versículo. Filipenses 4. Eu estou profetizando aqui um tabletzinho para mim, viu? Vocês dizem amém? Amém, glória a Deus, né? Vai ser mais fácil, né? Eu vou ter que abrir, porque eu não estou achando aqui. Que ele diz assim, apresentai diante de Deus todas as vossas preocupações, através das orações e súplicas, com ações de graça.
com ações de graça. Gente, tem que ser crendo que já recebeu. Ontem, o pastor Aloísio, ele falou exatamente isso. Quando a gente ora, crendo que já recebeu, a gente não ora pedindo, a gente ora o quê? Agradecendo. Amém? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Tá? Se houve algum problema genuíno, verdadeiro, perdoe. Quando a gente perdoa, a gente dá perdão, a gente dá amor, a gente doa a nossa misericórdia, a gente dá a graça. Jesus, ele nos perdoa, ele dá a graça para nós, nós não merecemos. Então, se você tem alguma questão com o teu cônjuge e você tem razão, entrega essa razão para Deus hoje aqui. E perdoe. Amém? Perdoe. Perdoe o seu marido. Se for algo muito grave, muito profundo, se for necessário, procure a pastora, peça ajuda e trate disso. Não deixe essa ferida ficar aberta. Deixe o Senhor curar essa ferida. Amém? Agora, se são coisas do dia a dia, às vezes a gente briga por tão pouco, não é verdade? Quando eu comecei a namorar o Luiz, ele brigava comigo porque a gente chegava no elevador, eu apertava o botão para chamar o elevador. E ele dizia que eu não podia, que ele era o homem, que ele que tinha que apertar o elevador. Pode. A gente brigava, eu com 22 anos, ele com 23. Ele falou, você ainda não aprendeu que eu sou o homem, eu que aperto o botão do elevador. Agora, hoje em dia, a gente nem liga. Eu posso apertar, ele aperta, não tem problema, porque isso é bobagem. Mas com 22 anos, 23, a gente achava aquilo. Eu sempre fui mais sapeca, né? Então eu ia logo apertava, eu sou mais rápida. Tchum! Aí agora eu fico esperando. Então deixa ele. Né? Então, se for algo bobo, com muito mais motivo, já perdoa já. Sabe? Não deixa o inimigo fazer essa obra destrutiva dentro do seu lar. Vocês dois reconciliados, os seus filhos, eles percebem todas as coisas. As crianças têm toda a sensibilidade. Eles percebem quando os pais estão brigados. Isso afeta a vida dos nossos filhos. Então, se reconciliem. Abençoem seus filhos. Não provoquem os seus filhos a ira também, como diz a palavra. Logo ali, continuando em Colossenses, tem tudo o que a mulher tem que fazer, o homem tem que fazer, os filhos têm que fazer. Gente, nós temos todas as instruções. Por que a gente não vive? A gente vai viver. Mas é começando dessa forma, orando, derramando o coração diante de Deus e permitindo que o Senhor faça a obra nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, Jesus. Ó Pai. Aleluia. A tua graça, Senhor, seja derramada sobre nós aqui, Pai. Ó Randalaraia Siririanda Xiliriaias. Vem nos visitar aqui nesta manhã, Senhor. Ó Pai, visita aqui cada mulher, cada serva tua, Senhor. Vai ao encontro da necessidade de cada uma. Oh, aleluia. O Senhor, Ele sabe do seu coração, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe dos seus anseios. O Senhor está aqui, Ele vai secar as suas lágrimas.
Andalaraia siririanda xiliriais. Aleluia. Antes de orarmos, eu quero orar pelo perdão. A palavra do Senhor disse, quando vamos orar, vamos estar na presença do Senhor. Se alguém tem algo contra nós, nós precisamos nos acertar. Você não vai acertar a pessoa, você vai se acertar com a pessoa. Se alguém tem algo contra você, se acerte com essa pessoa. Se ela estiver aqui nesse lugar, você pode se acertar. Você pode pedir perdão. Você pode liberar perdão. Mas se ela não estiver aqui, que você possa se colocar diante de Deus. E se propor diante de Deus a pedir perdão, a se acertar com essa pessoa que está contra você. Ah, pastora, mas eu não fiz nada. Jesus não fez nada, Ele levou todos os nossos pecados sobre Ele. Jesus levou tudo sobre Ele. Você pode dizer, não tive intenção de magoar, não tive intenção de te ferir, me perdoe. Às vezes nós fazemos coisas que nós não sabemos que magoa. Então, para chegarmos diante de Deus, para orar, para apresentarmos as nossas necessidades, apresentarmos os nossos pedidos, precisamos estar com o coração liberado, precisamos perdoar e sermos perdoados. Ó Jesus, em teu nome. Eu vou pedir ajuda às pastoras aqui. Se você precisa desse perdão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. E uma das pastoras estará orando com você. Aleluia. Se você precisa liberar perdão, vem aqui. Venha receber. Não saia do seu lugar. Ou então faz um sinal onde você estiver. É melhor vir. As cadeiras são apertadas. Aleluia. Vem aqui receber essa oração. E junto, libere perdão. E faça um propósito diante de Deus de pedir perdão. Se o Senhor nesse momento te lembrar de algo, venha, não deixe passar. Aleluia. Senhor, nós te amamos, Senhor. E Tu nos acolhestes, ó Deus, quando estávamos perdidas, quando estávamos afastadas, e Tu nos acolheste, Senhor. Nos entregamos a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas faltas. Não queremos guardar em nosso coração ressentimento contra ninguém. Mesmo que sejam ressentimentos justos, verdadeiros. Mas nós entregamos a Ti, aquele que nos defende. O Senhor defende a minha causa. O Senhor defende a tua causa. Então, eu quero liberar perdão. Me enche, Senhor, do teu amor. Me enche da tua graça. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Andalaraia siririanda xiririais.
Glória a Jesus, glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Amém, Jesus, aleluia. Amém, Senhor. Estamos, ó Deus, desimpedidas, Senhor. Desimpedidas. Fomos lavadas por teu sangue, Pai. E agora aqui como Ana, na tua casa, nós queremos apresentar a Ti nossos pedidos. A graça que você necessita, vem aqui agora no altar. Vem diante de Deus, vem orar. A graça que você veio buscar do Senhor, a graça que o Senhor há de multiplicar na tua vida. Você venha ao altar receber do Senhor agora. O Senhor já nos lavou, já nos cobriu, já manifestou o seu perdão através da nossa vida. Agora, como Ana, a Ana não desistiu. Ana não desistiu. A Ana perseverou até o fim. Aleluia. A Ana perseverou até o fim. Aleluia. Aleluia. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a paz que excede todo entendimento tomará conta do teu coração. Você não saia daqui hoje levando para casa o peso que você tem carregado. Venha ao altar entregar ao Senhor. No nome de Jesus, venha diante do Senhor. Fique à vontade aqui. Deixa as pastoras, elas irão orar segundo a direção de Deus, mas venha se apresentar diante de Deus, no nome de Jesus, amém. Você não está só. Venha diante do Pai. Aleluia. Toca, Senhor, toca, Senhor. Toca cada vida, Jesus. Que ninguém saia daqui como entrou. Que todas recebam da tua graça, Senhor. Aleluia. Se você foi tocada pelo Senhor, venha receber a graça multiplicada de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você não veio aqui somente para ficar ouvindo tudo
que foi ministrado pela pastora Luziana, mas você veio aqui para ter uma experiência com o Senhor. Então, em nome de Jesus, sai de trás das cadeiras, sai, vai para o corredor, sai, começa a andar, porque onde está o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Então, em nome de Jesus, sai do seu lugar. As obreiras, por favor, também estejam ajudando a gente. Saia do seu lugar, para que você também seja cheia do poder de Deus, que você seja renovada, restaurada. Recachu, totorolo, barabala, labaxererererere, balalalatarabara. Ricaton darala, barabala, bala, yasuke, terelele, barabala, bala. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo entrar aí na tua vida, no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar agora. Rakasukerele balaias, suketerele balaias. Dessa graça, dessa unção, desse poder que Deus tem para você.